pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui um pensamento com vocês. Esses dias eu estava analisando, entre os vídeos que a gente vai assistindo, os livros que a gente vai lendo, a questão da gente viver uma vida de abundância ou uma vida de escassez. Acontece que a gente se acostumou com a falta. Eu digo a gente, muitas pessoas, né? A maioria das pessoas vivem sempre na falta disso ou daquilo. Teve uma infância complicada e isso de certa maneira foi sendo enxertado na nossa vida. E hoje, depois de anos na fase adulta nossa, a gente já amadurecidos, vive ainda com esse mesmo pensamento de escassez em todos os sentidos, e a gente esquece que existe abundância. Outro dia, conversando com um amigo, eu disse para ele, não é ideia minha, mas é coisa que a gente aprende, que a riqueza ela não acaba, ela migra, ela sai de um canto e vai para o outro, mas não se acaba. Quando nos anos do plano Collor houve aquela retirada, né? Ele bloqueou, significa que pôs fogo em todo o dinheiro e acabou com o dinheiro? Não, só travou, e na mão de uma minoria, mas a nação toda sofreu por conta daquela paralisação. Mas não significa que a riqueza se acabou, que esgotou, que não havia mais recurso algum. Não, ali foi uma coisa mecânica, feita de forma mecânica. Então eu diria hoje para nós que a gente possa ter inteligência nos nossos pensamentos. Você direciona o teu pensamento, aonde você quer que o teu pensamento vai. Você pode pensar milhões de coisas, porque existe a influência externa que termina fazendo a gente imaginar, pensar de uma certa maneira. Mas você pode direcionar isso. Para onde que vai o seu pensamento? Então direcione o teu pensamento para a abundância, porque o mundo foi criado com muita riqueza, com muita abundância, e existe uma retroalimentação quando Deus criou a natureza. Deus não tem que ficar refazendo tudo, todo mês, todo ano, toda semana, todo dia, refazendo tudo que Ele já fez. Ele já criou de uma maneira que existe essa retroalimentação. Então o próprio sistema se alimenta e entra numa permanência contínua. Então se eu e você aprendermos que a natureza, que o universo, ele tem tudo isso, que Deus criou isso, que Deus te deu uma natureza para ser abundante, você vai começar a fluir, isso vai começar a fluir na tua vida, na minha vida. Claro, existem alguns pontos que a gente precisa melhorar, sim, existe. Eu compartilhei aqui no grupo uma questão da gente dividir um aprendizado aí com 108 aulas, 15 horas de aulas, tendo 15 aulas gratuitas, mesmo que alguém não queira comprar, 15 aulas gratuitas. Por quê? Porque é uma maneira da gente pontuar onde a gente está falhando. Eu uso muito pouco questão de planilha, mas há 7 anos eu precisei ter planilha para eu me mapear. Eu não estou dizendo que não se faz necessidade mais, não é mais necessário. É importante ter essa planilha, sim, principalmente quando a pessoa não sabe dizer qual que é a sua despesa mensal, a sua receita, porque a gente tem que pensar como se fosse uma empresa. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente consegue ter um resultado melhor. E aí esse curso traria, ou tem todo esse conteúdo, entre planilhas e tudo mais, outros e-books, outras coisas, bônus que existe no programa, no curso. E aí essa ideia era para que as pessoas pudessem ter esse aprendizado a fim de mudar o comportamento e ter disciplina, porque eu sempre falo, né, que o grande problema das pessoas não é não saber o que fazer, é não ter disciplina. Saber o que fazer, a gente sabe, a gente só não se disciplina, e isso leva a gente para onde? Para o mesmo resultado de sempre, que a gente sempre teve, e vai empurrando isso a vida inteira. Eu conheço pessoas, eu tenho 52 anos, então digamos assim, quando eu me conheci por gente, 16 anos, 17 anos, 20 anos, vamos colocar com 20 anos, que eu me conheci como gente,
E a partir daí, então eu tenho 32 anos aí que eu conheço pessoas que estão acima de mim na idade e continuam vivendo a mesma vida. Pessoas com 50, com 60, com 70 anos, vivendo a mesma vida, a mesma dificuldade, a mesma escassez. Então, voltando lá no início do áudio, como eu disse, eu pensando sobre essa questão de escassez e abundância. A gente vive muita escassez porque a gente fica confessando, professando, declarando a vida inteira, tudo, no nosso casamento, na nossa finança, na nossa escolaridade, na nossa profissão, em tudo a gente fica declarando escassez. Eu não posso, eu não tenho, para mim não dá. E a gente deixa de priorizar o que realmente é importante. Eu digo, porque quando eu falo que eu não tenho tal coisa, poxa, esses dias eu vou falar isso aqui para terminar, que tem um carro que vai sair, eu vou precisar sair da frente dele. Eu vi uma pessoa na rua, no farol, mendigando. Mas quando eu olhei do lado, tinha um celular no bolso, tinha um celular pendurado. Aí eu fiquei falando, olhando assim, meu Deus, a pessoa, todo mundo hoje tem celular. Todo mundo, até o mendigo lá. Ele pode não ter endereço fixo, mas ele tem um celular. Eu achei aquilo incrível, não que ele não possa ter, mas incrível no sentido assim, caramba, como que a gente prioriza as coisas da forma errada? Então, quando eu falo que eu não tenho, mas eu não tenho para quê? Às vezes eu não tenho, eu falo para minha esposa assim, olha mulher, não tenho dinheiro para você comprar o sutiã, não o qualquer sutiã, o sutiã, isso é muito caro. Aí quando é na semana que vem eu tenho que parar o carro e gastar 400, 300, R$1.000 para consertar o carro. Quer dizer, o carro é prioridade, a minha esposa não é? É questão de pensar nisso. E aí por aí vai em todas as outras áreas da nossa vida. Que Deus seja grandioso na vida de vocês, tenham uma vida excepcional, tá bom?